Olha aqui, gente, uma nomeação para mim! Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui pra te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha primeira perícia oficial. Me pediram esse vídeo lá no Instagram e eu pensei, por que não, né? Então eu vou contar pra vocês aqui um pouco do caso, como se desenrolou essa perícia. E, gente, foi assim, aquela perícia que todo perito quer ter. É assim, o sonho dos peritos foi essa perícia aí, gente. Então vamos lá, era um processo de 2021. Clássico senhorzinho lá, aposentado, que descobriu lá na aposentadoria dele um empréstimo consignado que ele não conhecia. Esse processo foi protocolado em 2021, mas os fatos foram lá em 2020. Então em 2020 esse senhorzinho aí, ele percebeu lá que tinha uma coisa errada no extrato dele, ele viu que estava tendo alguns descontos, tinha um dinheiro lá que ele não conhecia, ele foi ver o que estava acontecendo e descobriu um empréstimo lá no nome dele. Então emprestaram para ele R$ 1.289,32. Do nada, R$ 1.200 na conta dele. Então esse é o valor que foi emprestado. Tecnicamente ele pegou emprestado esse valor e aí ele teria que ir pagando depois a aposentadoria dele. E, gente, suaves 84 parcelinhas de R$ 30,17, que juntando tudo lá no final dá o total de R$ 2.534,28. Ou seja, quase o dobro que ele pegou emprestado e ia ter que pagar, né? Então ele deveria começar a pagar ali em maio de 2020 e iria terminar de pagar em abril de 2027. Então, gente, eu já terminei essa perícia, ó. E ainda ia faltar 3 anos pra ele pagar, coitado. Enfim, esse foi o caso clássico que a gente sempre pega, né? Empréstimo consignado. Em fevereiro de 2022, no processo, teve a nomeação de um perito. E nesse mesmo despacho aí de nomeação, o juiz já determinou que a parte reapresentasse lá a via original do documento para perícia. Acontece que esse perito que foi nomeado, ele nunca respondeu a intimação, o prazo dele decorreu, ele nunca se manifestou. Aí, em março, eles reiteraram a intimação dele, então ele foi intimado de novo para ele dizer se aceitava a perícia, né, responder ele, enfim. Nunca respondeu, gente. Não sei o que aconteceu com esse ser, se ele se cadastrou, existiu, se não sei. Eu sei que ele recebeu 2 intimações e nenhuma das 2 ele deixou decorrer o prazo e nunca peticionou. E enquanto dava esse rolê todo aí, de esperar o perito responder, intimar de novo, a parte depositou lá na vara o documento questionado, que era o contrato lá de empréstimo. Bom, final de abril de 2022, nada do perito se manifestar, aí o juiz substituiu ele e me nomeou. Gente, tem uma coisa pra mostrar pra vocês. Olha só, uma notícia boa. Olha aqui, gente, uma nomeação para mim! Olha aqui meu nome! É a primeira... Essa perícia era justiça paga, então eu tinha que apresentar minha proposta de honorários. Apresentei toda bonitinha lá minha proposta de honorários no valor de R$ 2.000. Fundamentei lá, expliquei a complexidade, tudo mais, aquela coisa que a gente sempre faz. E, gente, rezei, porque depois que você apresenta a proposta de honorários, você senta e reza, porque... Não pra não impugnarem, porque geralmente é impugnado mesmo, né? Mas pro juiz aceitar, né? Pra ele ler lá a sua fundamentação, pra ele valorizar o seu trabalho, então você reza pra ele aceitar. Então eu apresentei lá minha proposta de honorários e beleza. Eu não fico olhando o processo porque quando tiver alguma coisa pra fazer, a gente é intimado. Não sei se é porque eu já é da área do direito e coisa, geralmente quem não é, fica o tempo todo olhando, né? Eu não tive isso, gente. Tanto é que quando eu recebi essa nomeação, eu só fui olhar, acho que uns 3 dias depois, assim, ler o processo. E o pessoal no Instagram ficava, meu Deus, você tá curiosa, menina, vai ler essa nomeação. Aí, 15 dias depois, mais ou menos, eu recebi uma intimação. Eis que, gente, uma intimação que a parte simplesmente tinha depositado os honorários. Não impugnou, não reclamou nada. Tava lá, R$ 2.000 depositado, bonitinho, lá na conta do juízo pra pagar a perícia. E eu falei, meu Deus, tá dando tudo certo. E, gente, isso nunca mais aconteceu comigo. Nunca mais. Depois daí, foi só a ladeira abaixo. Impugnação de honorário, leilão, gente falando que perícia faz qualquer um faz, entendeu? Que o perito quer ficar rico aí nas costas dos outros. E essas coisas aí que a gente lê nas impugnações, né? Mas, enfim, nessa vez, eu acho que o universo olhou pra mim e falou assim, gente, coitada dessa menina aí, né? Ela já estudou um monte, já apresentou nas áreas, já fez um monte de coisa, então vamos facilitar aí pra ela, né? E aí botou uma luz lá e a pessoa não impugnou. Só pagaram os honorários, é isso. Também a felicidade do perito quando alguém paga os honorários, né? Bom, então tava eu lá, primeira nomeação, primeira perícia oficial. Lembrando que não é o primeiro laudo que eu fiz na minha vida, tá? Eu tinha feito outros laudos antes, mas essa foi a primeira nomeação oficial, tá? Os outros laudos que eu fiz, na curso de prática, tal. Então, gente, primeira nomeação oficial, nenhuma impugnação, honorários depositados. Melhor que isso, impossível. Como era a minha primeira nomeação naquela vara, no despacho o juiz já tinha colocado lá que eu poderia utilizar a sala de audiência se eu quisesse, mas ainda assim eu liguei lá na vara pra perguntar, né, se eu realmente podia utilizar, quais seriam os melhores dias, se tinha alguma restrição de horário.
horário e tudo mais, se eu mesma poderia agendar e tal, como é que funciona. Aí, feito isso, agendei a coleta de padrões e também já solicitei lá pra pessoa, né, o senhorzinho levar outros padrões que ele tivesse no dia da coleta. Então, agendei a coleta para junho de 2022. No dia da coleta, né, já tinha sido todo mundo intimado, bonitinho, fiz lá o meu checklist do que fazer de uma diligência, né, olhar o processo, ver os equipamentos e tudo mais. Se você não sabe o que eu tô falando, quer ter acesso a esse checklist, é só você assistir o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, que eu já falei sobre isso. É um vídeo exclusivo sobre o que fazer antes de uma diligência. No dia da coleta, gente, cheguei lá, o senhorzinho foi sozinho, o advogado não foi com ele, também não tinha assistente técnico nenhum, mas era um senhorzinho bem tranquilo, ele não tinha nenhuma dificuldade, não tinha mão trêmula, não tinha uma doença, não tinha nada, gente. Só. Tô falando, é a perícia que qualquer perito sonha. Chegou lá, colaborou com tudo, preencheu tudo, tava assim, uma maravilha. Levou outros documentos também, deu tudo certo. Terminei a coleta e fui pra casa. E nesse dia eu fiz stories de quando eu voltei da coleta, contando como é que foi, então eu vou deixar aqui pra vocês poderem ver a Juliana lá daquela época falando sobre essa coleta aí. Voltei. Gente, deu tudo certo. Tá, eu fui lá. Aí, como era a primeira vez que eu tava indo lá, eu não fui direto na sala de audiências, né? Porque a sala de audiências das varas daqui, você tem que passar pela assessoria. Aí eu fui no balcão de atendimento, falar, até porque eu cheguei um pouco antes, né? Aí eu falei quem eu era, que eu tava lá, se eu já podia entrar ou não, né? Como é que funcionava. Eu achei até engraçado, porque a pessoa que me atendeu, ela falou só um pouquinho. Aí ela foi lá e falou, a perita tá aqui. Eu achei um pouco engraçado. Aí ela, pode esperar ali que eles já vão te chamar. Aí eu saí e o assistente do juiz já me chamou. Aí eu entrei na vara, o periciano já tava lá. Ele chegou antes também, quando eu entrei ele já tava lá. Aí não foi nenhum advogado, ele só foi sozinho. Ele só foi sozinho, é bom, né? Ele foi sozinho, estava só ele. Aí eu orientei ele durante toda a coleta. Aí ele me entregou os documentos padrões que eu pedi pra ele levar, né? Ele não tinha muitos. Ele só levou a carteira de trabalho, o RG. E a CNH, mas a CNH nem conta, né? Aí eu perguntei de novo se ele realmente não tinha nada, que vai que os advogados nem orientaram de jeito, sei lá, né? Aí eu conversei se ele realmente não tinha, tá? Ele falou que não. Aí eu perguntei se ele tinha firma em cartório, se ele tinha assinado algum cartório. Ele também falou que não, que ele não tem nada disso. E daí eu orientei ele durante a coleta lá e tal. E como ele só tinha levado esses padrões, só o RG e a carteira de trabalho, basicamente, aí eu já fiz lá na hora, já digitalizei, já tirei foto e eu levei a lupa também, aí eu tirei fotos ampliadas com a lupa também. E daí eu já devolvi pra ele. Não tinha por que eu ficar, né, só com esses dois. E é isso. Deu tudo certo no final. Bom, finalizada a coleta, você lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a parte tinha depositado o contrato original lá na vara? Não lembra? Tinha esquecido, né? Pois é, eu também esqueci. Eu fui pra casa e não peguei o documento. Palmas. Aí eu cheguei em casa, fiz meus stories, eu tava tão focado na coleta que eu esqueci o documento. Eu esqueci que eu tinha que pegar o documento. E aí quando eu cheguei em casa, depois que eu gravei os stories, eu fui guardar ali toda a documentação, separar os padrões e tudo mais. E aí eu olhei e falei, meu Deus, eu não peguei o documento pra periciar. Gente, assim, hoje, não pegou o documento, não tem problema, vai lá e pega depois. Vai lá e pega no mesmo dia, volta lá e pega, ou no dia seguinte, foi o que eu fiz, pegou no dia seguinte. Claro, né, não vai, nossa... Fiz a coleta, 2 meses depois lembrei que eu tinha que pegar o documento e não, né, não é pra abandonar o negócio. Mas se você esqueceu, isso não dá nada, ninguém liga, ninguém sabe, entendeu? Mas no dia eu tava assim, meu Deus, ai que anta, cara, como é que eu fui como é que eu fui esquecer de pegar o documento, sabe? Vou ter que voltar lá e o pessoal da vara, ele já viu que eu já falei com eles viram que eu tava lá, eles vão ver que eu esqueci, tipo, vão ficar, né, nossa, olha aqui, ó, eu tenho que voltar aqui pra esquecer o negócio, né, meu Deus. Só coisa da minha cabeça, né, mas tudo bem. Aí no outro dia eu voltei lá e peguei o documento, né, e vida que segue. Com tudo em mãos, comecei a fazer os exames e o laudo. E enquanto eu tava fazendo o laudo, eu já vou falar um pouquinho sobre essa parte técnica, eu recebi uma intimação perguntando assim, pra perita informar como é que tá aí o andamento dos trabalhos, né, como é que tá o andamento da perícia, o que tá acontecendo. E aí nesse ponto, gente, foi entre aspas um erro que eu cometi, mas na verdade não é um erro, mas é uma coisa que eu poderia ter feito pra facilitar ali, né? Eu não fiz. Que foi o quê? Depois que eu fiz a coleta, eu não peticionei nada no processo. Então eu fiz a coleta, não sei, na minha cabeça, como na petição de propostas generais e tudo mais, eu já tinha escrito que eu daria o início dos trabalhos ali na coleta e tal. Eu achei que tava entendido, né? Vamos dizer assim que, ok, terminei a coleta, peguei o documento, vou começar aqui a perícia. Mas não tava, até porque nem sei se o juiz, se as partes ali entendem a perícia, provavelmente não. Tem muito juiz que acha que a gente faz a perícia no dia,
enfim, nem entendem como é que funciona. Então eu tive que peticionar ali, informando, não, seu juiz, eu fiz lá a coleta, deu tudo certo, eu já tô fazendo aqui o laudo, já tô fazendo os exames, e eu vou entregar dentro do prazo que você colocou lá no despacho tal, que na nomeação já tinha o prazo. Eu tava dentro do prazo, tudo certinho, tava contando certinho tudo mais, só que eu não peticionei, entende? Então sempre que você terminar uma coleta, você peticiona nos autos, pode ser no dia seguinte, sem problema nenhum. Vai lá e peticiona, se você precisar de mais diligência e coisa, você peticiona, você pede, você explica. E se já tiver tudo certo, não precisa de mais nada, peticiona também, informando, eu faço isso desde sempre, depois, todas as minhas perícias eu faço isso. Terminou a coleta, deu tudo certo, peticiona que você fez a coleta, que o fulano compareceu, se tinha advogado, você fala se compareceu ou não, se tinha assistente técnico, enfim, que a coleta foi realizada, que você tá com tudo em mãos e que você vai dar início aos trabalhos a partir daquela data e vai entregar o laudo em X dias lá, que aí vai ser o prazo que o juiz te deu. Pra você realmente ir informando o que tá acontecendo. Então, ó, se o juiz deu tudo certo, fiz aqui tudo que tinha que fazer, a coleta deu certo, a pessoa foi, e agora eu vou começar aqui os trabalhos, vou fazer a perícia, vou entregar o laudo na data tal. Então comecem a fazer isso, não sei se vocês já fazem, mas não sei na época se eu esqueci ou se... Tipo assim, se eu não me toquei, ou se eu não sabia, eu não lembro mais, gente. Eu só sei que eu não fiz, e aí depois eu recebi a intimação do juiz, pedindo pra informar como é que tava o andamento dos trabalhos, se tá dando tudo certo ou não. E aí, a partir da segunda nomeação, enfim, eu já comecei a fazer sempre e beleza, nunca tive nenhum problema. Então fica aí a dica pra vocês fazerem também. Depois aí dessa petição, eu terminei meus exames e entreguei o laudo pericial. E aqui vamos entrar um pouquinho na parte técnica, não tem muito como eu explicar muito pra vocês, porque vocês não tem como mostrar as assinaturas, não posso colocar imagens nem nada. Então fica um pouco difícil eu ficar falando aqui de características, divergência e convergência, mas eu vou assim passar um pouco por cima de como foi a parte técnica aí dessa perícia. Então, era um documento questionado, uma assinatura, e essa assinatura era por extenso, tinha nome, sobrenome, e eu tinha alguns padrões ali, coleta, tinha RG, tinha CNH também. E a CNH eu pedi especialmente porque, nesse caso específico, era o documento que estava junto com o contrato questionado. Então, mesmo que a CNH não seja um padrão interessante para você estudar o punho daquela pessoa, porque o instrumento escritor é diferente, o suporte é diferente, a gente sabe que não é a mesma coisa, mesmo que ela não seja interessante para você estudar o punho daquela pessoa, é interessante você incluir nos seus exames, principalmente, para você verificar se não teve um decalque, se não foi utilizado como modelo, enfim. Então, lá no meu laudo, como era uma assinatura por extenso, eu coloquei lá a análise do prenome, do sobrenome, tudo bonitinho. E aí, gente, falei de ataque, falei de ligações, falei de espaçamento, falei de diacríticos, de mínimos gráficos, de alguns aspectos ali da morfologia que eram importantes nesse caso. Enfim, eu fui detalhando e fui explicando tudo que era relevante ali para aquela análise e que teve relevância na minha conclusão. Mas quais foram os pontos principais dessa perícia? Hábitos gráficos, características ali constantes no punho e construção. O que tinha nessa assinatura? O que? Construção em comum, gente. É uma coisa que o perito adora. Eu tô falando, gente, pra vocês que essa perícia é uma perícia que todo mundo quer ter. Não tem impugnação, paga os honorários justos, e ainda por cima a assinatura é complexa e tinha uma construção em comum lá no meio. Vai me ajudar. Ô, maravilha. Essa construção, gente, era super sutil. Era uma construção em comum ali no meio, ali, determinado ponto da assinatura dessa pessoa. Era um movimento de punho mesmo, tinha parado no meio, retomado, enfim. E era tão sutil essa construção que ele fazia que eu precisei analisar todos os padrões, só isso, olhar de novo pra tentar identificar. E claro que eu tinha o vídeo, no dia que eu fiz a coleta eu fiz o vídeo da pessoa escrevendo, então isso me ajudou muito pra identificar ali qual foi o movimento que ele percorreu com a caneta e tudo mais. E também me ajudou a demonstrar no laudo essa construção aí, esse movimento que ele fazia que era incomum. Então lá no laudo eu expliquei, demonstrei, fiz o quadro a quadro, porque eu tinha o vídeo e tudo mais. E aí, gente, vocês acham que acabou? Não acabou. A cereja do bolo nessa perícia pra assim, ó, tinha vários elementos assim, ó, era nítido que a CNH tinha sido utilizada como modelo para fazer aquela assinatura questionada. Inclusive elementos que foi possível identificar que o falsário, a pessoa que lançou ali aquela assinatura, se confundiu em alguns pontos quando ele estava fazendo esse lançamento. Principalmente por causa das construções. Uma das coisas que eu fiz, claro, sobreposição, deu pra ver nitidamente, além desses outros elementos que eu tô falando pra vocês. A gente já sabe que a CNH, a assinatura fica diferente mesmo, né, por conta ali, como eu já falei, do instrumento escritor, do suporte. Então, forma, tamanho, espaçamento, tudo mais fica diferente da tua assinatura mesmo. Mesmo que você faça, pode pegar aí a assinatura da sua CNH e escreve numa folha que você vai ver algumas diferenças. Por conta mesmo disso que eu tô falando, instrumento escritor, suporte. Mas, apesar de ter essas diferenças, a sua construção vai continuar lá. Então, juntando aí todos esses elementos que eu tô falando pra vocês, resumindo, a conclusão foi de que a assinatura não era autêntica. Não poderia ser atribuída ali ao punho daquele senhorzinho. Aí, pra finalizar, respondi os quesitos, não tinha assistente técnico, então era aqueles quesitos assim bem genéricos, né, que a gente vê por aí toda hora, nada demais. E foi isso.
entreguei o laudo. Todo bonitinho, todo montadinho, coloquei anexos lá e tal, entreguei o laudo. E aí, gente, não impugnaram o laudo. Não impugnaram. Ninguém reclamou de nada. Uma maravilha. Aí devolvi a documentação lá na vara e... Pra finalizar essa nomeação aqui maravilhosa dos sonhos, na outra semana eu recebi um pagamento. Sim, exatamente. Uma semana depois. Então, como eu falei, gente, no começo do vídeo, é a perícia que todo perito quer. Deu tudo certo do início ao fim. Não teve impugnação dos honorários. Era justiça paga. Honorários justos. O periciano colaborou com tudo. Tinha documentação suficiente. Tinha via original. Tinha elementos ótimos pra trabalhar, né? Era uma assinatura complexa e tudo mais. Então, assim, gente, realmente foi uma nomeação muito, muito boa. Tanto pra primeira vez quanto pra qualquer outra vez. Porque queria mais perícias dessa, inclusive. E aí, gente, depois teve a sentença. Aí condenaram lá a parte da indenização lá pro senhorzinho e tudo mais, e se encerrou, esse processo aí já foi arquivado. Ah, e um detalhe importante também, que mais uma coisa que deu certo nessa perícia, foi o prazo pra entregar, pra fazer a perícia entregar o laudo, que também, se eu não me engano, foi 45 dias. Foi 30 ou 45 dias. Porque, gente, isso é um outro ponto que tem um juiz que acha que o perito vai fazer a perícia na hora da coleta, né? Ele marcou a perícia, ele acha que a gente vai fazer a perícia na hora, em meia hora, vou fazer a perícia e depois só vou escrever o laudo. E não é assim que acontece. Então, esse juiz aí também deu um prazo muito bom, e foi mais um ponto positivo dessa perícia. Como eu falei, gente, a perícia dos sonhos, todo mundo quer essa perícia. Então, assim, gente, pra finalizar esse vídeo, há esperança, entendeu? Vamos torcer aqui pra agora, 2024, a gente receber mais perícias desse jeito. Se você quer torcer comigo pra que isso aconteça pra todos nós em 2024, já comenta aqui, hashtag Perícia dos Sonhos 2024. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tentei trazer um relato mais espontâneo, alguma coisa bem do dia a dia mesmo, até porque uma seguidora pediu pra eu contar como foi aí a minha primeira nomeação. Eu tenho alguns destaques lá no meu Instagram, mas contando assim todo o caso, não tem, né, só esse vídeo aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistir até o final, não esqueça de deixar o seu like. E se você quer aprender ainda mais sobre perícia, é só continuar aqui nesse canal, se inscreva pra você não perder nenhum conteúdo novo, e eu te vejo no próximo vídeo.